Minha vida sempre foi de sacrifícios e entregas, desde que me entendo por gente. Nasci numa família simples do Recife. Vim para São Paulo ainda jovem e casei cedo com Antônio, homem trabalhador que me deu 3 filhos e muito amor. Quando ele partiu, vítima de um infarto fulminante, eu tinha apenas 38 anos, 3 crianças para criar e uma montanha de contas para pagar. Naquela época, não tive tempo de chorar direito. A vida não espera pelas lágrimas de uma viúva. Me chamo Olívia, tenho 68 anos hoje, e durante 3 décadas me dediquei exclusivamente a ser mãe, sustento e porto seguro para meus filhos. Trabalhei como costureira, primeiro em casa, depois numa confecção no Brás. E por fim, consegui montar meu próprio ateliê de concertos no fundo da casa que consegui comprar depois de 15 anos pagando aluguel. Meus dedos têm calos permanentes de tanto segurar agulhas e tesouras. Minhas costas carregam o peso de milhares de horas curvadas sobre tecidos, fazendo bainhas, ajustes, concertos que pareciam pequenos para os clientes, mas que juntados pagaram a educação dos meus filhos. Cecília, a mais velha, sempre foi estudiosa e responsável. Formou-se em enfermagem e hoje trabalha em Florianópolis. Ligamos toda semana e ela sempre pergunta se estou precisando de algo. José, o do meio, ironicamente voltou para o Recife, minha terra natal, casou com uma moça de lá e me deu 2 netos que só conheço por fotos e videochamadas. E Maurício, o caçula... Maurício sempre foi meu ponto fraco, o mais parecido com o pai, tanto na aparência quanto no jeito de falar. Desde pequeno sabia como me convencer de qualquer coisa com aquele sorriso torto que derretia meu coração de mãe. Foi pensando neles que economizei cada centavo possível durante anos. Enquanto minhas amigas iam ao cabeleireiro, eu cortava meu próprio cabelo. Enquanto outras senhoras da minha idade faziam pequenas viagens, eu guardava o dinheiro para emergências. Minha única extravagância era cultivar um pequeno jardim no quintal da frente, com rosas amarelas que me lembravam minha infância no Recife, onde minha mãe tinha um jardim parecido. Quando finalmente consegui quitar a casa no bairro do Bom Retiro, uma construção simples, mas aconchegante, com 2 quartos, sala, cozinha e meu querido ateliê nos fundos, senti pela primeira vez na vida que tinha conquistado algo verdadeiramente meu. Ninguém poderia me tirar dali. Era meu cantinho de paz para a velhice que se aproximava. O lugar onde finalmente poderia descansar depois de uma vida de trabalho. Nas manhãs de domingo, gostava de tomar café na varanda, observando o movimento da rua, cumprimentando os vizinhos que passavam. Seu Gomes, dono da quitanda da esquina, sempre me trazia as frutas mais frescas e parava para uma prosa rápida. Dona Jurema, minha vizinha há 15 anos, vinha tomar café comigo às quartas-feiras. Éramos como irmãs, apesar de não termos o mesmo sangue. Ela sempre dizia que eu era boba demais com meus filhos, especialmente com Maurício. "Olívia, você precisa aprender a dizer não", ela repetia. Eu sorria e mudava de assunto. A vida seguia seu curso tranquilo até aquela terça-feira de março. Estava costurando o vestido de primeira comunhão da neta de Dona Carmen, quando ouvi o barulho do portão. Não precisei olhar para saber quem era. Reconheceria aqueles passos apressados em qualquer lugar. Maurício entrou sem bater, como sempre fazia. Trazia aquela energia agitada que preenchia qualquer ambiente. "Mãe, tá em casa?" Ele gritou da sala como se a casa fosse grande o suficiente para não me encontrar facilmente. "No ateliê, filho", respondi, guardando cuidadosamente os alfinetes para não me espetar quando ele viesse me abraçar. Mas o abraço não veio. Maurício apareceu na porta do ateliê, vestindo uma camisa social azul e calça jeans. Tinha aquele olhar que eu conhecia bem, o olhar de quem já tomou uma decisão e só está comunicando, não consultando. "Mãe, tenho uma novidade", ele disse, apoiando-se no batente da porta. "Decidimos que vamos nos mudar para cá." Continuei sentada, a agulha parada no ar, tentando processar o que acabara de ouvir. "Como assim, se mudar para cá?" "É o seguinte", ele continuou, gesticulando animadamente como se estivesse explicando o plano mais brilhante do mundo. "O apartamento que estamos alugando ficou pequeno demais. Miguel já tem 7 anos
Isabela 5. Eles precisam de mais espaço. E a mãe da Fernanda, Dona Iracema, está com problema nos joelhos. Precisa de alguém para cuidar dela. Então juntamos o útil ao agradável. Maurício! Tentei interromper, mas ele estava empolgado demais para notar minha hesitação. Sua casa tem 2 quartos. Você usa um só. O outro pode ficar para as crianças. Eu e Fernanda dormimos na sala, naquele sofá que vira cama. Dona Iracema pode ficar no seu quarto com você. Não é muito grande, mas dá para colocar 2 camas de solteiro no lugar da sua de casal. Meu coração acelerou. A ideia de dividir meu quarto, meu espaço mais íntimo, com uma senhora que mal conhecia me deixou tonta. E meu ateliê? Perguntei, olhando ao redor para o pequeno cômodo onde passava a maior parte dos meus dias. Ah, isso aqui? Ele deu de ombros como se estivesse falando de um armário velho, não do espaço que garantia minha independência financeira. A gente reorganiza, põe suas coisas de costura num canto da sala. Você já não trabalha tanto assim, né, mãe? Já está na idade de descansar. Descansar. Como se eu pudesse descansar com 2 crianças correndo pela casa. Uma nora organizando minha cozinha do jeito dela. Uma idosa dividindo meu quarto e meu filho ocupando minha sala. Como se descanso fosse viver cercada de pessoas invadindo cada centímetro do espaço que lutei tanto para conquistar. Filho, isso é uma decisão muito grande. Precisamos conversar melhor. Pensar em como... Já está tudo decidido, mãe. Ele me interrompeu, com aquele tom que não admitia contestação. Já demos o aviso no apartamento. Temos que sair até sábado. Já contratei o caminhão de mudança. Sábado? Deste sábado? Senti o sangue fugir do meu rosto. Mas isso é daqui a 4 dias. Maurício consultou o relógio como quem tem compromissos mais importantes. Pois é, por isso vim avisar logo. Fernanda já está empacotando tudo. Vamos chegar cedo, lá pelas 8 da manhã. Ah, e precisamos desmontar essa sua máquina de costura para abrir espaço. Fiquei em silêncio, atordoada demais para responder. Ele interpretou meu silêncio como concordância, como sempre fazia. Sabia que podia contar com você, mãe, disse, finalmente se aproximando para um beijo rápido na minha testa. Você é a melhor, sempre disponível para ajudar a família. Agora preciso ir, tenho reunião. Fernanda vai te ligar para combinar os detalhes. E assim, em menos de 10 minutos, meu filho havia decidido o futuro da minha vida sem sequer perguntar se eu concordava. Como se eu fosse apenas um detalhe em seus grandes planos. Como se minha opinião não importasse. Como se minha casa, meu espaço, minha privacidade fossem moedas de troca que ele pudesse usar quando precisasse. Quando a porta da frente bateu, continuei sentada, olhando para o nada. O vestido de primeira comunhão esquecido no meu colo. A raiva, sentimento que raramente permitia que me dominasse, começou a subir pelo meu peito como uma onda quente. Não era apenas indignação, era uma revolução silenciosa que começava dentro de mim. Foi naquele momento, aos 68 anos, que percebi uma verdade dolorosa. Durante toda a minha vida, confundi amor de mãe com subserviência. Acreditei que amar significava ceder sempre, que meu papel era resolver os problemas dos meus filhos a qualquer custo. Mas ali, naquele momento de clareza cristalina, entendi que havia criado um filho que não me respeitava como pessoa, apenas me via como recurso disponível. Olhei para minhas mãos calejadas, para o ateliê que construí com tanto sacrifício, para as fotos na parede que contavam a história da minha vida. E uma certeza se formou. Não desta vez. Não mais. Levantei-me devagar, guardei o vestido cuidadosamente e fui até o telefone. Minhas mãos tremiam levemente quando disquei o número de Jurema. Quando ela atendeu, minha voz estava diferente, mais firme do que jamais estivera. Jurema? É a Olívia. Preciso da sua ajuda urgente. Meu filho acabou de anunciar que vai se mudar para minha casa com a família inteira. Eles chegam no sábado. Fiz uma pausa, respirando fundo. E quando eles chegarem, quero ter algo preparado que vão lembrar pelo resto da vida. Quando meu filho saiu naquele dia, não chorei. Pela primeira vez, senti uma clareza que nunca havia experimentado. Uma tranquilidade estranha tomou conta de mim, como se todas as frustrações de décadas estivessem finalmente formando um propósito.
Olhei pela janela do meu ateliê e vi Maurício entrar no carro, falando animadamente ao celular, provavelmente contando a Fernanda como a mãe havia aceitado a mudança sem problemas. Como sempre, esperei o carro virar a esquina e fui direto ao telefone. Meus dedos tremiam, não de medo, mas de uma determinação que eu nunca havia sentido antes. Disquei o número que sabia de cor. Jurema, é a Olívia. Preciso da sua ajuda urgente. Minha amiga chegou em 20 minutos. Jurema sempre foi meu oposto. Decidida, independente. Nunca se casou, nem teve filhos. Aos 70 anos, tinha uma energia que fazia qualquer pessoa de 30 parecer cansada. Quando expliquei a situação, ela não demonstrou surpresa. Olívia, finalmente você acordou. Achei que ia morrer sendo capacho desse menino. Suas palavras duras me atingiram, mas não me ofenderam. Era a verdade nua e crua que eu precisava ouvir. Não é só isso, Jurema, confessei, servindo um café para nós duas. Tem algo que nunca contei para ninguém. Abri a gaveta da cômoda da sala e retirei uma pasta velha, daquelas de elástico que guardava escondida há anos. Dentro, extratos bancários, cópias de documentos e algumas cartas. Há 2 anos descobri algo estranho no meu extrato do banco. Um empréstimo consignado que eu nunca fiz. Fui ao banco reclamar, achando que era erro. Quando me mostraram o contrato, reconheci a assinatura imediatamente. Jurema pegou o papel e examinou. Esta não é sua letra. Não, mas é uma imitação muito boa da minha assinatura, feita por alguém que me viu assinar papéis a vida toda. Os olhos de Jurema se arregalaram, compreendendo imediatamente. Maurício? Confirmei com a cabeça. O gosto amargo subindo pela garganta. Descobri mais tarde que não foi só uma vez. Por anos, ele usou meu nome para conseguir empréstimos, abrir contas, financiar aquele carro novo. E você nunca fez nada? Nem confrontou ele? Jurema parecia incrédula. Confrontei uma vez. Ele chorou, pediu desculpas, disse que estava com problemas financeiros, que ia devolver tudo. Suspirei, lembrando daquele dia. Acreditei nele. Quis acreditar. Mas 6 meses depois, descobri outro empréstimo. Jurema pegou minhas mãos entre as suas. Seus dedos estavam quentes, enquanto os meus pareciam feitos de gelo. Mas por que me conta isso agora, Olívia? Porque acho que entendi o verdadeiro motivo dessa mudança repentina. Peguei outro papel da pasta mais recente. Este é um aviso de leilão do apartamento onde eles moram. Não é que ficou pequeno. Eles estão sendo despejados por falta de pagamento. Jurema deixou escapar um palavrão que nunca a tinha ouvido dizer antes. E vão se mudar para cá sem te contar a verdade? Usando as crianças e a sogra como desculpa? Exatamente. E tem mais. Mostrei outro documento. Encontrei este papel no bolso do paletó dele quando lavei para o casamento do sobrinho. É uma consulta a um corretor sobre o valor da minha casa no mercado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jurema entendeu imediatamente o que eu só havia conseguido admitir para mim mesma naquela manhã. Meu filho não queria apenas um lugar para morar. Ele queria tomar posse da minha casa. Meu marido advogado precisa ver isso, disse Jurema finalmente. Gomes pode te ajudar. Gomes? Franzi a testa confusa. O dono da quitanda? Jurema sorriu, um sorriso que tinha algo de misterioso. Olívia, você acha mesmo que um simples dono de quitanda tem aquela biblioteca toda em casa? Gomes foi um dos advogados mais respeitados de São Paulo. Especialista em direito de família e proteção aos idosos. Só abriu a quitanda depois que se aposentou porque não conseguia ficar parado. Aquilo foi uma revelação para mim. Seu Gomes, o senhor simpático que me trazia as melhores mangas, que sempre perguntava sobre minha saúde, que às vezes parava para tomar café comigo nas manhãs de domingo. Era um advogado renomado? Por que ele nunca me contou? Pelo mesmo motivo que você escondeu essa pasta por anos. Algumas verdades são difíceis de compartilhar. Jurema levantou-se, decidida. Vou chamá-lo agora. E também vou ligar para sua filha Cecília. Ela precisa saber o que está acontecendo. Não quero preocupá-la. Ela tem a vida dela. Protestei. Mais por hábito do que por convicção. Jurema me olhou com uma mistura de carinho e exasperação. Esse é seu problema, Olívia. Sempre achando que está incomodando quando pede ajuda.
Cecília é sua filha. Ela tem o direito de saber o que o irmão está fazendo. Enquanto Jurema fazia as ligações, fiquei sentada à mesa da cozinha, olhando para o calendário na parede. Terça-feira. Isso me dava 4 dias até sábado. 4 dias para preparar minha defesa. Ou melhor, meu contra-ataque. Seu Gomes chegou 1 hora depois, trazendo uma pasta de documentos e um semblante sério que nunca havia visto no rosto, geralmente alegre do quitandeiro. Ele ouviu minha história em silêncio, fazendo anotações ocasionais num pequeno caderno. Quando terminei, ele tirou os óculos e os limpou cuidadosamente antes de falar. Dona Olívia, o que seu filho fez é crime. Falsificação de documentos, estelionato, uso indevido de dados pessoais. Ele poderia pegar alguns anos de prisão por isso. Meu coração se apertou. Apesar de tudo, a ideia de ver meu filho na cadeia me causava uma dor física. Não quero que ele seja preso, seu Gomes. Só quero minha casa e minha paz. Entendo. E existe uma forma de conseguirmos isso sem envolver a polícia imediatamente. Ele abriu sua pasta e retirou alguns formulários. Vamos começar preparando uma notificação extrajudicial. Depois precisamos proteger seu patrimônio. Enquanto conversávamos sobre medidas legais, ouvi a porta da frente se abrir. Cecília entrou como um furacão, o rosto vermelho de quem tinha chorado e corrido ao mesmo tempo. Mãe! Ela me abraçou com força, como se quisesse me proteger do mundo inteiro. Peguei o primeiro voo depois que Jurema me ligou. Como você está? Senti as lágrimas virem finalmente. Não de tristeza ou medo, mas de alívio por não estar sozinha nessa batalha. Estou bem, filha. Melhor agora que você está aqui. Passamos o resto do dia e parte da noite planejando. Seu Gomes ou Doutor. Roberto Gomes, como descobri ser seu nome completo, explicou que poderíamos usar as provas dos empréstimos fraudulentos como forma de pressão, sem necessariamente iniciar um processo criminal. Cecília, com sua experiência de enfermeira, sugeriu que documentássemos qualquer indício de abuso patrimonial contra idoso, algo que Dr. Gomes confirmou ser levado muito a sério pelo sistema judiciário. Mas o ideal, disse ele, seria pegarmos seu filho e família de surpresa. Se eles souberem que você descobriu tudo, podem tentar outro plano. Deixá-los pensar que venceram, completou Jurema, com um sorriso quase maligno, para depois puxar o tapete. Foi quando tive uma ideia tão ousada, tão diferente de tudo que eu jamais havia pensado em fazer, que por um momento hesitei em compartilhar. Mas então olhei ao redor, para minha filha, minha melhor amiga, o advogado renomado que se disfarçava de quitandeiro, e percebi que tinha uma rede de apoio com a qual nunca havia contado. E se fizermos mais do que apenas impedi-los? Perguntei, sentindo uma confiança nova crescer dentro de mim. E se dermos a eles exatamente o que merecem? Na manhã seguinte, começamos a executar o plano. Cecília fingiu voltar para Florianópolis, mas na verdade ficou hospedada na casa de Jurema. Doutor Gomes acionou um antigo colega que trabalhava como tabelião para preparar alguns documentos especiais. E eu, pela primeira vez na vida, comecei a agir como a protagonista da minha própria história, não como coadjuvante na vida dos outros. Na quarta-feira, recebi uma ligação de Fernanda, minha nora. Sua voz soava ansiosa, quase frenética. Dona Olívia, Maurício me contou que já conversou com a senhora sobre nossa mudança. Queria agradecer por nos receber. Sei que vai ser um ajuste para todos. Respirei fundo antes de responder, mantendo a voz calma e submissa que ela esperava ouvir. Claro, Fernanda. Família é para essas horas, não é mesmo? Sim, sim, ela respondeu, claramente aliviada. Estava pensando em algumas mudanças para quando chegarmos. Aquela sua máquina de costura antiga ocupa muito espaço e, enquanto ela falava sobre como reorganizaria minha casa, mantive o tom agradável, concordando com tudo. Quando desligamos, percebi que minhas unhas haviam deixado marcas nas palmas das mãos, de tanto que apertei os punhos durante a conversa. Naquela mesma tarde, Dr. Gomes trouxe uma jovem advogada ao meu ateliê. Esta é doutora Teresa, especialista em direitos do idoso e apresentadora do programa Idosos em Risco da TV comunitária. Teresa me explicou que o programa havia sido criado justamente para expor e combater casos de abuso contra pessoas idosas,
especialmente aqueles cometidos por familiares. É mais comum do que se imagina, Dona Olívia. E quanto mais expusermos esses casos, mais pessoas vão se sentir encorajadas a denunciar. A ideia de expor minha história em público me assustava. Sempre fui reservada, discreta. Mas então lembrei da expressão de Maurício ao anunciar que tomaria minha casa, como se fosse seu direito. Lembrei dos anos de manipulação, das assinaturas falsificadas, do dinheiro desviado. Vamos fazer isso, decidi. Mas com uma condição. Quero que seja filmado ao vivo. Quero que eles sejam pegos de surpresa, sem chance de preparar desculpas. Teresa sorriu, aprovando a ideia. Podemos esconder a equipe e câmeras. Só revelaremos quando for o momento certo. Na quinta-feira, fiz algo que nunca havia feito antes. Visitei um advogado para modificar meu testamento. Seguindo o conselho de Dr. Gomes, criei uma fundação em meu nome. A Fundação Olívia Nogueira para a Proteção de Idosos. E transferi oficialmente a propriedade da minha casa para esta fundação, com a condição de que eu pudesse continuar morando nela até o fim da vida. Isso garante que seu filho não possa vender a casa, mesmo se algum dia conseguir que você assine um documento sob pressão, explicou o Dr. Gomes. A casa agora pertence à fundação, não mais a você. Mas isso não vai estragar nosso plano para sábado? Perguntei confusa. Ao contrário, ele sorriu. Isso é o que torna nosso plano à prova de falhas. Na sexta-feira, véspera do grande dia, preparei a casa como se realmente estivesse esperando a chegada de hóspedes. Troquei os lençóis do quarto de hóspedes, limpei cada canto, preparei uma mesa de café da manhã impecável. Também organizei pequenos envelopes, cada um com o nome de um membro da família de Maurício. Cecília me ajudou a preparar um bolo de chocolate, o favorito do meu neto Miguel, e a arrumar a mesa com a melhor toalha, aquela que só usava em ocasiões especiais. Qualquer pessoa que entrasse em minha casa pensaria que eu estava genuinamente feliz com a chegada da família. À noite, não consegui dormir. Ficava pensando em como Maurício reagiria, se eu estava fazendo a coisa certa, se não era melhor simplesmente confrontá-lo em particular. Então lembrei de todas as vezes que tentei conversar, todas as vezes que perdoei, todas as chances que dei. Lembrei de como ele sempre manipulou meus sentimentos, contando com minha tendência de ceder para não criar conflitos. Não, desta vez seria diferente. Aos 68 anos, estava cansada de ser a mulher que todos podiam pisar porque nunca reagia. Estava cansada de confundir amor com submissão. Na manhã de sábado, acordei antes do sol nascer. Tomei um banho demorado, escolhi minha melhor roupa, um vestido azul turquesa que Maurício sempre criticava por ser chamativo demais para uma senhora da sua idade. Arrumei meu cabelo com cuidado, até coloquei um pouco de batom. Às 7h30, ouvi o barulho do caminhão de mudança estacionando na rua. Logo depois, carros chegaram. Olhei pela janela da cozinha e vi a cena que Maurício havia planejado tão cuidadosamente. Ele descendo do carro com aquele ar de quem comanda o mundo, Fernanda organizando as crianças, Dona Iracema reclamando do calor enquanto se apoiava em sua bengala. Respirei fundo, sentindo uma calma surpreendente me invadir. Por 68 anos, fui Olívia, a mãe que sempre cedia. Hoje, seria Olívia, a mulher que finalmente dizia não. O interfone tocou. Atendi com a voz mais doce que consegui. Já vou abrir, filho. Antes de abrir o portão, olhei para a sala. Jurema estava escondida na cozinha. Dr. Gomes e sua equipe de advogados aguardavam no quarto dos fundos. Teresa e a equipe de filmagem estavam posicionados estrategicamente, câmeras prontas. Cecília me olhou de seu esconderijo no corredor e fez um sinal positivo com o polegar. Caminhei até a porta e a abri com um sorriso sereno. Maurício já estava com a mão levantada, pronto para bater impaciente. Mãe, chegamos! Pode abrir o portão para os carregadores começarem a descarregar? Claro, filho, respondi calmamente. Entrem todos primeiro. Preparei um café da manhã especial para celebrar este momento. Maurício pareceu momentaneamente surpreso com minha animação, mas logo voltou ao seu estado normal de autoconfiança. Viu, Fernanda? Eu disse que minha mãe ficaria feliz em nos receber. Enquanto eles entravam, notei o olhar de Fernanda percorrendo minha sala,
já calculando que móveis precisariam sair para dar lugar aos dela. As crianças correram para dentro, ansiosas para explorar o que seria seu novo lar. Dona Iracema entrou por último, me olhando com uma mistura de pena e alívio. Alívio por ter encontrado alguém para dividir o fardo de cuidar dela. "Sentem-se todos", convidei, indicando a mesa farta que havia preparado. "Temos muito o que conversar." Quando todos estavam acomodados, Miguel já atacando o bolo de chocolate, Isabela timidamente segurando seu copo de leite, entreguei os envelopes. "Antes de começarmos essa nova fase, tenho um presente para cada um de vocês." Foi nesse momento que comecei a sentir o gosto doce da verdadeira liberdade. Uma liberdade que levei 68 anos para conquistar, mas que finalmente era minha. Foi nesse momento que comecei a sentir o gosto doce da verdadeira liberdade. Uma liberdade que levei 68 anos para conquistar, mas que finalmente era minha. Entreguei os envelopes um a um, observando atentamente as expressões de cada pessoa. Maurício recebeu o seu com aquele sorriso confiante de sempre, como se qualquer presente da mãe fosse seu por direito. Fernanda parecia impaciente, provavelmente já pensando em como reorganizaria meus armários assim que terminássemos aquele ritual, que ela claramente considerava desnecessário. Dona Iracema aceitou seu envelope com mãos trêmulas, genuinamente surpresa com o gesto. "Abram, por favor", pedi suavemente, servindo mais café para disfarçar o tremor de minhas mãos. Nunca vou esquecer o momento exato em que Maurício abriu seu envelope. Primeiro, a confusão tomou conta de seu rosto. Depois, à medida que lia o documento, seus olhos se arregalaram e toda a cor fugiu de suas faces. Era como assistir a um castelo de areia desmoronando diante de uma onda gigante. "Mãe, o que é isso?" Sua voz saiu estrangulada, irreconhecível. "Algo que deveria ter feito há muito tempo, filho." Dentro do envelope de Maurício estavam cópias de todos os contratos de empréstimo que ele havia feito em meu nome, junto com um laudo pericial confirmando a falsificação das assinaturas. Também havia uma notificação extrajudicial exigindo o pagamento imediato de todos os valores desviados, sob pena de processo criminal. Fernanda, que ainda não havia aberto seu envelope, olhou para o marido com preocupação. "O que foi, amor? Você está pálido. Acho melhor você também abrir o seu, Fernanda", sugeri, enquanto servia um pedaço de bolo para Miguel, que observava tudo com olhos curiosos. Fernanda rasgou o envelope apressadamente. Seu rosto passou da preocupação ao choque absoluto em questão de segundos. Dentro do seu envelope, havia impressões de conversas de WhatsApp entre ela e Augusto, sócio de Maurício, com quem mantinha um caso há meses. Nas mensagens, discutiam como usariam minha casa como garantia para abrir um negócio próprio, deixando Maurício de fora. Como você?" Ela gaguejou, olhando ao redor como se procurasse câmeras escondidas. "Vovó, o que está acontecendo?" perguntou Marina, minha neta mais velha, a única que parecia perceber a tensão crescente no ambiente. Foi quando percebi que Marina não havia aberto seu envelope. Diferente dos adultos, as crianças estavam mais interessadas no bolo de chocolate do que em papéis. Sorri para ela com genuíno carinho. "Abra seu envelope, querida. O seu é especial." Marina obedeceu, abrindo cuidadosamente o envelope sem rasgar. Seus olhos brilharam ao ver o conteúdo. "Vovó, é verdade isso?" Dentro do envelope de Marina e do seu irmão Miguel, havia cartões coloridos com uma mensagem carinhosa e documentos de 2 contas poupança abertas em seus nomes, cada uma com um depósito inicial de 5.000 reais. "Para o futuro de vocês", eu havia escrito nos cartões, "porque o amor verdadeiro se preocupa com o bem-estar do outro." Foi nesse momento que Dona Iracema finalmente abriu seu envelope, com dedos trêmulos pela artrite. Diferente dos outros, ela não demonstrou choque, apenas uma profunda tristeza. Seu envelope continha extratos bancários mostrando como seu filho, irmão de Fernanda, vinha desviando dinheiro de sua conta há anos, explicando por que suas economias haviam misteriosamente acabado. Eu desconfiava", ela murmurou, tão baixo que quase não ouvi, "mas não queria acreditar.
Maurício se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. Que palhaçada é essa, mãe? De onde você tirou essas mentiras? Mentiras, Maurício! Mantive a voz calma. Anos de prática em não demonstrar emoções finalmente servindo para algo útil. Você sabe muito bem que tudo isso é verdade. Cada empréstimo, cada assinatura falsificada, cada centavo que você tirou de mim sem meu consentimento. Você não pode provar nada disso. Ele gritou, batendo na mesa. Miguel começou a chorar, assustado com a reação do pai. Foi nesse momento que dei o sinal. Cecília saiu do corredor. Jurema emergiu da cozinha e Dr. Gomes apareceu com sua equipe de advogados. Por último, Teresa e sua equipe de filmagem revelaram-se. Câmeras ligadas captando toda a cena. Na verdade, filho, posso provar tudo. Respondi, levantando-me também. E não estou sozinha nisso. O rosto de Maurício passou do vermelho da raiva ao branco do pavor em segundos. Ele olhou para cada novo rosto na sala como se visse fantasmas. Cecília? O que você está fazendo aqui? E quem são essas pessoas? Mãe, você trouxe estranhos para a nossa discussão familiar? Correção, Maurício. Interveio o Dr. Gomes, em seu tom profissional. Esta não é uma discussão familiar. É a documentação de um caso de abuso patrimonial contra a pessoa idosa, falsificação de documentos e estelionato. Crimes com penas previstas de 2 a 8 anos de reclusão. Teresa se aproximou com o microfone. Estamos gravando um episódio especial do programa Idosos em Risco, com autorização da Dona Olívia. O senhor gostaria de dar sua versão dos fatos para nossos telespectadores? Fernanda começou a chorar, enquanto Maurício parecia petrificado. Foi Dona Iracema quem quebrou o silêncio, com uma voz surpreendentemente firme para alguém de sua idade e condição. Olívia está certa, ela disse, enxugando discretamente uma lágrima. Vocês dois planejaram isso friamente. Eu ouvi vocês conversando no quarto, achando que eu estava dormindo, falando sobre como venderiam esta casa assim que conseguissem convencer a velha a passar para o nome de vocês. Aquela revelação me atingiu como um soco no estômago. Mesmo sabendo de tudo, ouvir a confirmação da boca de Dona Iracema tornava tudo ainda mais real, mais doloroso. A velha sou eu, Maurício? Perguntei, sentindo a voz falhar pela primeira vez. A mãe que lavou suas roupas até os 30 anos, que pagou seu curso técnico fazendo hora extra como costureira, que emprestou dinheiro para seu casamento mesmo quando mal tinha para si mesma. Marina se levantou e veio para o meu lado, segurando minha mão. Aquele pequeno gesto de solidariedade me deu força para continuar. Sabe, durante anos achei que a culpa era minha. Continuei, olhando diretamente nos olhos do meu filho. Que eu tinha criado um filho egoísta porque fui mãe solo, porque trabalhava demais, porque não soube impor limites. Hoje entendo que não. Você teve as mesmas oportunidades que suas irmãs. Cecília e José cresceram respeitosos, honestos, trabalhadores. A diferença é que você escolheu o caminho fácil. Escolheu usar as pessoas ao invés de conquistar seu próprio espaço. Maurício finalmente pareceu despertar do choque. Seu rosto se contorceu numa máscara de raiva e desespero. Você não pode fazer isso comigo. Sou seu filho. Onde vamos morar agora? Já entregamos o apartamento. Você quer ver seus netos na rua? Era a mesma tática de sempre. A chantagem emocional, o apelo à minha culpa de mãe. Mas desta vez, eu estava preparada. Não, Maurício, não quero ver meus netos na rua. Por isso abri contas para eles, para garantir que tenham um futuro mesmo com pais irresponsáveis. Quanto a vocês dois, apontei para ele e Fernanda. São adultos. Encontrem soluções como adultos. E quanto à sua mãe, Fernanda? Perguntei virando-me para minha nora, que soluçava silenciosamente num canto. Você ia trazê-la para minha casa sabendo que ela estava sendo roubada pelo próprio filho? Que tipo de filha faz isso? Fernanda não respondeu, apenas abaixou a cabeça. Foi Dona Iracema quem falou, com uma dignidade que me surpreendeu. Olívia, você tem toda a razão em estar indignada. Eu mesma não sabia da extensão dos planos deles. Só percebi que algo estava errado quando minhas economias desapareceram e me disseram que eu precisava morar com alguém porque não podia mais pagar meu aluguel. Naquele momento, senti uma onda de empatia por aquela senhora.
Ela também era vítima como eu. Duas mulheres idosas cujas vidas estavam sendo manipuladas por aqueles que deveriam nos proteger. Dona Iracema, disse, aproximando-me dela. A senhora não é obrigada a participar dessa farsa. Temos uma vaga na Casa de Repouso Santa Clara, com acompanhamento médico diário, que a fundação que criei pode custear até a senhora recuperar suas economias do seu filho. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Você faria isso por mim? Depois de tudo que minha filha planejou contra você? Faria, porque entendo sua situação. Porque sei o que é ser tratada como um objeto descartável pelos próprios filhos. Maurício, vendo que estava perdendo o controle da situação, tentou uma última cartada. Aproximou-se de mim com aquele olhar que sempre funcionava quando ele era criança. Olhos baixos, expressão arrependida, voz embargada. Mãe, me desculpe, eu errei, admito. Mas você não pode fazer isso com sua própria família. Pense nos seus netos, no que vão achar quando crescerem e souberem que a avó expulsou eles de casa. Olhei para Miguel e Marina, que observavam tudo com expressões confusas. Seriam eles as próximas vítimas desse ciclo de manipulação? Cresceriam achando normal usar os outros para benefício próprio? Seus filhos não vão crescer achando que é normal tratar os pais como objetos descartáveis, Maurício. Este é meu presente para eles. Mostrar que respeito não é opcional, é obrigatório. Que amor não significa deixar-se abusar. Teresa, que filmava tudo discretamente, se aproximou com uma pergunta. Dona Olívia, o que a senhora espera que aconteça agora? Respirei fundo antes de responder. Espero justiça, mas também redenção. Não quero que meu filho vá para a cadeia. Quero que ele entenda o que fez e repare os danos. Foi quando o Dr. Gomes interveio novamente, com um envelope maior que os outros. É por isso que preparamos isto. É um acordo extrajudicial. Se o Sr. Maurício e a Sra. Fernanda assinarem, concordando com os termos, não precisaremos levar o caso à justiça criminal. Que termos? Perguntou Maurício desconfiado. Primeiro, o pagamento integral de todos os valores desviados da sua mãe e da sua sogra. Segundo, trabalho voluntário na Fundação Olívia Nogueira para a Proteção de Idosos, por um período mínimo de 2 anos. Terceiro, participação obrigatória em terapia familiar para reconstruir os laços quebrados. E quarto, obviamente vocês encontrarão outro lugar para morar. Fernanda, que até então parecia paralisada pelo choque, finalmente encontrou sua voz. E se não assinarmos? Então as imagens que estamos gravando, junto com toda a documentação dos crimes cometidos, serão entregues ao Ministério Público ainda hoje. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Vi nos olhos do meu filho algo que nunca havia visto antes. Não apenas raiva ou frustração, mas uma compreensão lenta e dolorosa de que, pela primeira vez na vida, ele não conseguiria manipular a situação a seu favor. Você realmente faria isso, mãe? Me denunciaria para a polícia? A pergunta pairou no ar, pesada como chumbo. Olhei para aquele homem de 42 anos e, por um instante, vi o menino que um dia embalei em meus braços. O menino que jurei proteger de tudo e de todos. O menino que se tornou um homem que não hesitaria em me deixar na rua se isso lhe trouxesse algum benefício. Não quero fazer isso, Maurício. Nunca quis. Mas você não me deixou escolha. Cecília, que havia permanecido em silêncio observando tudo, se aproximou do irmão. Maurício, aceite o acordo. É mais do que você merece. A mamãe ainda está sendo generosa, depois de tudo que você fez. Generosa? Ele rebateu, amargo. Ela está nos deixando sem teto, com 2 crianças. E você ia deixá-la sem casa, respondeu Cecília firmemente. A diferença é que ela tem 68 anos e você 42. Ela criou 3 filhos sozinha na idade que você tem agora, sem reclamar, sem trapacear ninguém. Aos poucos, vi a resistência de Maurício se esvair. Seus ombros caíram, derrotados. Fernanda, percebendo que não havia saída, foi a primeira a ceder. Vamos assinar, ela disse, surpreendendo a todos. Não temos escolha. Enquanto o doutor Gomes preparava os documentos para assinatura, Marina se aproximou de mim novamente. Aquela menina de 12 anos parecia a única verdadeiramente consciente da gravidade do momento. Vovó, ela sussurrou,
Eu sabia que algo estava errado. Ouvia papai e mamãe discutindo sobre dinheiro, sobre a sua casa. Tentei falar com eles, mas ninguém me escutou. Abracei minha neta, sentindo uma mistura de orgulho e tristeza. Algumas pessoas só aprendem da maneira difícil, querida. Mas você é diferente. Tem um coração bom. Posso vir te visitar mesmo assim? Sem eles? Sempre, meu amor. Esta casa sempre estará aberta para você e seu irmão. Após a assinatura dos documentos, ficou estabelecido que Maurício e família teriam 48 horas para encontrar um lugar temporário. Dona Iracema aceitou a oferta da casa de repouso, com lágrimas de gratidão nos olhos. Teresa finalizou a gravação, prometendo que o programa seria editado com responsabilidade, focando mais na conscientização sobre abuso patrimonial contra idosos do que no drama familiar específico. Quando finalmente todos saíram, Maurício e Fernanda em silêncio mortificado, as crianças confusas, mas aliviadas pelo fim da tensão, a equipe de filmagem carregando seus equipamentos, fiquei sozinha com Cecília, Jurema e Dr. Gomes na sala que continuava sendo minha. Conseguimos, suspirou Cecília abraçando-me. Não sei se conseguimos é a palavra certa, respondi, sentindo o cansaço de décadas finalmente me atingir. Ninguém realmente ganha numa situação como esta. Você ganhou sua liberdade, Olívia, disse Jurema segurando minha mão. E talvez, só talvez, seu filho tenha ganhado uma chance de se tornar uma pessoa melhor. Dr. Gomes, sempre prático, começou a recolher os documentos espalhados. A fundação já está oficialmente registrada. A casa está protegida. E agora, dona Olívia? O que pretende fazer com essa nova fase da sua vida? Olhei pela janela, vendo o caminhão de mudança partir vazio, levando embora não apenas móveis que nunca chegaram a entrar, mas também um peso que carreguei por décadas. O peso de ser sempre a última prioridade na minha própria vida. Agora, respondi com um sorriso cansado, mas genuíno. Agora vou finalmente viver para mim mesma. Foi nesse momento que percebi que meus aliados, Cecília, Jurema, Dr. Gomes, não estavam ali apenas por causa daquela situação específica. Eles sempre estiveram ao meu lado, esperando pacientemente que eu encontrasse minha própria voz. E finalmente, aos 68 anos, eu havia encontrado. Foi nesse momento que percebi que meus aliados, Cecília, Jurema, Dr. Gomes, não estavam ali apenas por causa daquela situação específica. Eles sempre estiveram ao meu lado, esperando pacientemente que eu encontrasse minha própria voz. E finalmente, aos 68 anos, eu havia encontrado. O sábado que deveria marcar o início da invasão à minha casa, tornou-se o primeiro dia da minha verdadeira independência. Quando o último carro partiu e fechei a porta, um silêncio reconfortante preencheu o ambiente. Minha casa continuava sendo minha casa. Meu espaço continuava sendo meu espaço. Acho que todos merecemos um café reforçado, disse Cecília, já indo para a cozinha. Ou talvez algo mais forte. Tem aquela cachaçinha de jambu que o José te mandou do Recife. Não é, mãe? Sorri, sentindo o cansaço e a adrenalina se misturarem em meu corpo. Acho que a ocasião merece. Sentamos os 4 na varanda dos fundos, aquele cantinho que dava para meu pequeno jardim de ervas. O sol da manhã filtrava-se entre as folhas do pé de pitanga, criando desenhos de luz no chão de cerâmica. Jurema serviu a cachaça em pequenos cálices, e fizemos um brinde silencioso, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Como a senhora está se sentindo, dona Olívia? Perguntou o Dr. Gomes após o primeiro gole. Levei um tempo para responder. Como estava me sentindo? Aliviada? Sim. Triunfante? Talvez. Mas havia algo mais, algo que não conseguia nomear de imediato. Estou me sentindo real, respondi finalmente. Como se durante toda a minha vida eu tivesse sido um personagem secundário, e agora finalmente me tornei protagonista. Jurema assentiu, compreendendo perfeitamente. Muitas de nós passamos a vida inteira assim, Olívia. Coadjuvantes na história de outras pessoas, principalmente nós, mulheres desta geração. O importante, completou Cecília, é que nunca é tarde para mudar o roteiro. Dr. Gomes consultou seu relógio e se levantou.
Preciso ir ao cartório verificar se está tudo certo com a documentação da fundação. Mas voltarei mais tarde para certificar que não haverá surpresas. Após sua saída, Cecília me abraçou longamente. Mãe, estou tão orgulhosa de você, tão orgulhosa que mal consigo expressar. Aquelas palavras simples trouxeram lágrimas aos meus olhos. Quantas vezes eu havia dito a mesma frase para meus filhos? Quantas vezes eu havia expressado orgulho por suas conquistas, grandes ou pequenas? Mas ninguém nunca havia dito isso para mim. Ninguém nunca havia reconhecido minhas lutas diárias, meus pequenos triunfos contra a adversidade. Obrigada, filha, sussurrei, enxugando discretamente uma lágrima teimosa. Sem você, sem vocês, eu não teria conseguido. Conseguiria sim, respondeu Jurema com firmeza. Talvez demorasse mais, talvez fosse mais difícil, mas você chegaria lá, porque no fundo, você sempre soube seu valor, Olivia. Só precisava acreditar nele. O restante daquele dia passou num misto de calma e expectativa. Parte de mim ainda aguardava que a qualquer momento Maurício voltasse, gritando, exigindo, tentando retomar o controle. Mas o telefone permaneceu silencioso e ninguém bateu à porta. No domingo pela manhã, acordei com o canto dos pássaros. Por um instante, antes de abrir os olhos, pensei que tudo havia sido um sonho elaborado. A confrontação, os documentos, as câmeras. Mas então senti o aroma de café fresco e ouvi Cecília cantarolando na cozinha. Bom dia, guerreira. Ela sorriu quando entrei, ainda de pijamas. Dormiu bem? Melhor do que em anos, respondi, percebendo que era verdade. Não havia tido pesadelos, nem acordado no meio da noite preocupada com contas, com o futuro, com o que os outros pensariam de mim. Tomamos café juntas, conversando sobre tudo e nada ao mesmo tempo, como mãe e filha que redescobrem o prazer da companhia uma da outra. Foi quando a campainha tocou. Meu coração deu um salto. Seria Maurício? Teria ele voltado para tentar outra tática? Mas quando abri a porta, eram Marina e Miguel, acompanhados por um homem que eu não conhecia. Vovó! Miguel correu para me abraçar, como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Para ele, com seus 7 anos, o drama havia sido apenas uma discussão confusa de adultos. Marina, mais perceptiva com seus 12 anos, me abraçou mais contidamente, sussurrando um desculpa, que quase quebrou meu coração. O homem se apresentou como Paulo, irmão de Fernanda. Dona Olivia, vim trazer as crianças para visitá-la, se não for incômodo. Maurício e Fernanda estão hospedados na minha casa temporariamente, e achei que seria bom para os pequenos manter contato com a senhora. Convidei-os a entrar, observando que Paulo parecia genuinamente constrangido com toda a situação. Enquanto as crianças corriam para a cozinha atraídas pelo cheiro de bolo fresco, ele me explicou que só soube dos planos da irmã na noite anterior, quando eles chegaram desesperados à sua porta. Fiquei horrorizado, confessou. Sempre tive muito respeito pela senhora, e saber que minha própria irmã estava envolvida em algo assim, bem, é difícil de aceitar. Às vezes as pessoas que amamos nos decepcionam, Sr. Paulo. Isso não significa que devemos parar de amá-las, apenas que precisamos estabelecer limites claros. Ele assentiu, parecendo aliviado por minha compreensão. É exatamente o que estou tentando fazer. Deixei claro para Fernanda e Maurício que podem ficar em minha casa por 2 semanas. Não mais. Tempo suficiente para encontrarem um lugar ou acertarem as coisas com a senhora. Não há nada a acertar, respondi com firmeza. O acordo já foi assinado. Eles precisam seguir em frente, como adultos responsáveis que deveriam ser. Paulo não argumentou. Em vez disso, mudou de assunto, perguntando sobre minha fundação recém-criada. Enquanto conversávamos, observei Marina com Cecília na cozinha. Havia uma conexão instantânea entre tia e sobrinha, algo que me deu esperança para o futuro. Talvez nem tudo estivesse perdido. Quando Paulo e as crianças se foram, prometi a Miguel e Marina que sempre seriam bem-vindos em minha casa. A vovó ama vocês, não importa o que aconteça, disse, abraçando-os na porta. Nos dias que se seguiram, uma estranha calmaria se estabeleceu. Não tive notícias diretas de Maurício ou Fernanda, apenas atualizações ocasionais através de Paulo ou Dr. Gomes,
que monitorava o cumprimento do acordo. Soube que eles haviam alugado um apartamento menor, que Fernanda havia retomado contato com uma antiga colega de faculdade que ofereceu um emprego em sua clínica de nutrição, que Maurício estava relutantemente começando suas horas de trabalho voluntário na fundação. Uma semana após o confronto, Teresa me ligou para informar que a edição do programa estava pronta, mas que eu tinha o direito de assistir antes da exibição e solicitar alterações se necessário. Não quero que a senhora se sinta exposta, ela explicou. O objetivo é conscientizar sobre abuso patrimonial contra idosos, não criar um espetáculo com seu drama familiar. Na manhã seguinte, Teresa apareceu com um notebook para me mostrar a edição final. Sentamos Cecília, Jurema, Dr. Gomes e eu na sala, olhando para a pequena tela onde minha história se desenrolava. Foi surreal ver-me naquela situação, a determinação no meu rosto contrastando com o choque e depois a derrota nos olhos de Maurício. "O que achou?" perguntou Teresa quando os créditos finais subiram. "É estranho", confessei. "Como assistir a um filme onde você é a personagem principal, mas ao mesmo tempo não se reconhece totalmente. Isso acontece porque você está se vendo pelos olhos dos outros pela primeira vez", explicou Jurema. "Não mais pelos seus próprios olhos críticos e autodepreciativos." Teresa fez algumas anotações. "Devo entender que não há objeções à exibição?" Olhei para Cecília, que assentiu encorajadoramente. "Nenhuma objeção. Se minha história puder ajudar outras pessoas na mesma situação, será um consolo saber que passei por tudo isso por um motivo maior." O programa foi ao ar numa terça-feira à noite. Não tive coragem de assistir novamente, preferindo me ocupar no jardim, plantando mudas de alecrim que seu Antônio da feira havia me dado. Quando finalmente entrei, havia 12 chamadas não atendidas no meu celular. Algumas de números desconhecidos, outras de velhos amigos que haviam reconhecido minha história. A repercussão foi maior do que eu poderia imaginar. Nos dias seguintes, recebi mensagens de apoio, de pessoas compartilhando histórias semelhantes, de idosos que se sentiram inspirados a procurar ajuda. Dr. Gomes informou que a procura por informações sobre direitos dos idosos havia triplicado em seu escritório. "A senhora se tornou um símbolo, Dona Olívia", ele disse com evidente admiração. "Um símbolo de resistência contra o abuso familiar. Não me sentia um símbolo, nem uma heroína. Apenas uma mulher de 68 anos que finalmente havia aprendido a dizer não." 2 semanas após a exibição do programa, recebi uma ligação inesperada. Era do Centro Cultural do Bom Retiro, convidando-me para dar uma palestra sobre minha experiência. A princípio recusei, apavorada com a ideia de falar em público, mas Cecília e Jurema insistiram que eu deveria considerar. "Pense em quantas Olívias existem por aí, mãe", argumentou Cecília. "Mulheres que passaram a vida inteira servindo aos outros e agora, na velhice, são tratadas como fardos." Acabei aceitando, mais por insistência delas do que por convicção própria. Passei dias preparando um pequeno discurso, treinando na frente do espelho, tentando domar o nervosismo que me consumia. Na noite da palestra, o pequeno auditório do Centro Cultural estava lotado. Para minha surpresa, não eram apenas idosos. Havia pessoas de todas as idades, inclusive jovens que poderiam ser meus netos. "Boa noite", comecei com voz trêmula. "Meu nome é Olívia Nogueira, tenho 68 anos, e durante quase toda a minha vida, acreditei que amar significava abrir mão de mim mesma." À medida que falava, minha voz foi ganhando firmeza. Contei sobre minha infância no Recife, sobre a vinda para São Paulo, sobre a luta para criar 3 filhos sozinha após a morte do meu marido. Falei sobre os pequenos sacrifícios diários que, somados, resultaram no apagamento gradual da minha identidade. Quando meu filho chegou anunciando que se mudaria para minha casa com a família, sem sequer me perguntar se eu concordava, percebi que havia criado um monstro, confessei. Não um monstro no sentido literal, mas um adulto que havia aprendido que minhas necessidades, meus desejos, meus direitos eram secundários aos dele. Contei sobre a investigação, o plano, o confronto, omitindo detalhes mais íntimos ou que pudessem identificar minha família diretamente. Falei sobre a fundação, sobre a importância de estabelecer limites,
sobre como nunca é tarde para recomeçar. Aos 68 anos, estou aprendendo a viver para mim mesma. Estou aprendendo que dizer não não significa que amo menos. Significa que finalmente estou me incluindo nesse amor. Quando terminei, houve um momento de silêncio absoluto, seguido por uma onda de aplausos que me deixou sem fôlego. Pessoas vieram me abraçar, compartilhar histórias, pedir conselhos. Uma senhora de quase 80 anos segurou minhas mãos entre as suas e disse, com lágrimas nos olhos: "Você me deu coragem para fazer o que preciso fazer há anos." Voltei para casa exausta, mas com uma sensação de propósito que nunca havia experimentado antes. Cecília, que havia assistido discretamente do fundo do auditório, me abraçou com orgulho. "Você estava magnífica, mãe. Absolutamente magnífica." Nas semanas seguintes, minha rotina ganhou novos contornos. As manhãs continuavam dedicadas ao jardim e às costuras que ainda fazia por prazer, não mais por necessidade. Mas as tardes agora eram preenchidas com atividades da fundação, reuniões com o Dr. Gomes sobre aspectos legais, visitas à casa de repouso, onde Dona Iracema estava se adaptando surpreendentemente bem, entrevistas ocasionais para jornais locais interessados na iniciativa. Foi durante uma dessas visitas à casa de repouso que tive um reencontro inesperado. Estava conversando com a administradora sobre possíveis melhorias nas instalações quando vi Maurício no jardim, ajudando alguns idosos com uma horta comunitária. Parte do seu trabalho voluntário, imaginei. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Não houve aceno, nem sorriso. Apenas um reconhecimento silencioso da presença um do outro. Continuei minha conversa como se não o tivesse visto, mas meu coração batia acelerado no peito. Quando estava saindo, ele apareceu no estacionamento. Parecia abatido, mais magro, com olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas. "Mãe", ele disse simplesmente, como um cumprimento. "Maurício", respondi no mesmo tom. Ficamos em silêncio por alguns segundos desconfortáveis, até que ele finalmente falou. "Estou fazendo as horas de voluntariado, como combinado. Já consegui emprego novo também. Começo na semana que vem. Fico feliz por você", respondi. E era verdade. Apesar de tudo, ele ainda era meu filho. "As crianças perguntam por você. Miguel especialmente. Eles podem me visitar quando quiserem. Você sabe disso." Mais silêncio. Maurício parecia lutar com palavras que não conseguia expressar. "Preciso ir", disse finalmente, indicando meu carro. "Mãe", ele chamou quando já estava abrindo a porta. Eu tenho pensado muito. Sobre tudo. Sobre o que fiz. Esperei, sem demonstrar qualquer reação. Acho que nunca percebi. Nunca entendi realmente o quanto o quê, Maurício? O quanto eu tomava você como garantida. Como se você existisse apenas para servir às minhas necessidades. Não respondi. Não havia o que responder. "Estou fazendo terapia", ele continuou. "Foi ideia da Fernanda, na verdade. Estamos ambos fazendo. Isso é bom", comentei neutralmente. É estranho. Toda vez que o terapeuta pergunta sobre minha infância, sobre como era a nossa relação, eu começo contando sobre como você sempre estava lá para mim, como nunca me faltou nada. E então percebo que estou falando de você como um serviço, não como uma pessoa. Aquela constatação, vinda dele, atingiu-me profundamente. Era exatamente como eu havia me sentido durante anos. Um serviço, uma função, não uma pessoa com desejos e necessidades próprias. "Bem", disse, incapaz de articular tudo o que passava pela minha mente. "Talvez seja um começo. Posso te ligar qualquer dia desses, para conversarmos melhor?" Assenti levemente. "Pode, mas Maurício..." "Sim?" Desta vez pergunte antes. Não presuma. Nunca mais presuma nada sobre mim ou sobre minha disponibilidade. Ele abaixou a cabeça como uma criança repreendida. Entendi. Entrei no carro e dirigi para casa, com uma estranha sensação de encerramento. Não era perdão. Ainda não. Talvez nunca completamente. Mas era um início. Um pequeno passo em direção a algo novo. Uma relação que, se algum dia fosse reconstruída, seria baseada em respeito mútuo, não em expectativas unilaterais.
Quando cheguei em casa, encontrei Jurema na varanda, esperando-me com 2 xícaras de chá. Como foi lá? Ela perguntou, já me entregando uma xícara. Encontrei Maurício, respondi, sentando-me ao seu lado. E como foi? Refleti por um momento, tentando encontrar as palavras certas. Foi um começo, respondi finalmente. Um começo de algo que ainda não sei definir. Jurema assentiu, compreensiva como sempre. Começos são importantes, Olivia. Principalmente aos 68 anos, quando muita gente acha que já não há nada novo para começar. Olhei para meu pequeno jardim, para as mudas de alecrim que havia plantado recentemente, para o céu que começava a se tingir dos tons alaranjados do entardecer. Havia tanta beleza no mundo, tanta coisa para experimentar, para sentir. E agora, finalmente, eu tinha a liberdade para vivenciar tudo isso nos meus próprios termos. Sabe de uma coisa, Jurema? Disse, sorrindo para minha amiga. Acho que estou apenas começando. Sabe de uma coisa, Jurema? Disse, sorrindo para minha amiga. Acho que estou apenas começando. E realmente estava. Nos meses que se seguiram àquele encontro com Maurício, minha vida ganhou cores que eu jamais imaginei possíveis aos 68 anos. A Fundação Olivia Nogueira para a Proteção de Idosos cresceu além das minhas expectativas mais otimistas. O que começou como uma estratégia para proteger minha casa transformou-se numa missão que deu novo significado à minha existência. Doutor Gomes, com sua experiência jurídica, ajudou a estruturar um departamento de assistência legal gratuita para idosos vítimas de abuso financeiro ou patrimonial. Jurema, com sua energia inesgotável, organizou um grupo de apoio que se reunia semanalmente na biblioteca municipal. E eu, para minha própria surpresa, descobri um talento para falar em público que nunca soube que possuía. A senhora tem o dom da comunicação autêntica, disse-me Teresa após uma palestra particularmente emocionante no Centro Cultural. Fala com o coração, sem artifícios. As pessoas sentem isso. Era estranho ouvir elogios. Mais estranho ainda acreditar neles. Após décadas me colocando em segundo plano, ainda estava aprendendo a receber reconhecimento sem desconforto, a ocupar espaço sem me desculpar por existir. Uma tarde, enquanto arrumava meu ateliê de costura, agora transformado em um pequeno escritório para os assuntos da fundação, encontrei uma caixa velha no fundo do armário. Dentro, havia um caderno de receitas que pertencera à minha mãe, um álbum de fotografias antigo e, para minha surpresa, um envelope amarelado com meu nome escrito na caligrafia elegante de Antônio, meu falecido marido. Com o coração acelerado, abri o envelope. Era uma carta, datada de 2 dias antes de seu infarto fulminante, há quase 30 anos. Minha querida Olivia, começava a carta. Se você está lendo isto, é porque algo aconteceu comigo. Espero que não, que esta carta fique esquecida em alguma gaveta e que envelheçamos juntos, como sempre sonhamos. Mas se o destino decidir diferente, preciso que saiba algumas coisas que talvez eu não tenha dito o suficiente. Sentei-me na cadeira mais próxima, sentindo as pernas fraquejarem. Em todos esses anos, nunca havia encontrado aquela carta. Como ela foi parar naquela caixa? Quem a colocou ali? Você é a mulher mais forte que já conheci, continuava Antônio em sua carta. Mais forte do que pensa, mais capaz do que acredita ser. Sei que se algo me acontecer, você seguirá em frente. Criará nossos filhos com o mesmo amor e dedicação que sempre demonstrou. Mas tenho um pedido, um único pedido. Não se perca no processo. Não deixe que sua luz se apague enquanto ilumina o caminho dos outros. As lágrimas embaçavam minha visão, tornando difícil continuar a leitura. Era como se Antônio estivesse ali, falando diretamente comigo através do tempo, prevendo exatamente o que aconteceria. Lembre-se da menina de Recife que conheci, com sonhos nos olhos e determinação no coração. Aquela que queria ver o mundo, aprender coisas novas, viver intensamente. Ela ainda está aí, Olivia. Não a deixe desaparecer. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Antônio havia visto algo que eu mesma esqueci ao longo dos anos. A menina sonhadora de Recife, que veio para São Paulo cheia de esperanças e planos. A jovem que, antes de ser mãe, antes de ser viúva, antes de ser costureira, era simplesmente Olivia,
com desejos e ambições próprias. Enxuguei as lágrimas e continuei lendo. Não sei o que o futuro reserva para você e nossos filhos, mas sei que você tem força suficiente para enfrentar qualquer desafio. Só não esqueça de guardar um pouco dessa força para si mesma. Ame-se, Olivia, com o mesmo amor incondicional que dedica aos outros. É o meu último pedido, minha última prece. A carta terminava com um "Te amarei para sempre, Antônio", e uma pequena nota. PS. Aquela viagem para o Nordeste que sempre adiamos? Faça-a. Volte às suas raízes, reencontre-se. Fiquei ali, sentada, relendo a carta várias vezes, deixando que as palavras de Antônio atravessassem décadas para tocar meu coração. Como ele havia previsto tão precisamente o que aconteceria? Como sabia que eu me perderia no papel de mãe e provedora, esquecendo completamente de quem eu era? Guardei a carta cuidadosamente e continuei arrumando o ateliê, mas minha mente fervilhava com pensamentos e possibilidades. A menção à viagem ao Nordeste despertou algo adormecido em mim, um desejo antigo, quase esquecido, de revisitar minhas origens, de mostrar a Recife para Antônio, de apresentá-lo aos primos e tios que ainda viviam por lá. Uma viagem que nunca aconteceu. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras de Antônio ecoavam em minha mente, misturando-se com tudo o que havia acontecido nos últimos meses. A confrontação com Maurício, a criação da fundação, as palestras, o lento processo de reencontrar minha própria identidade. Pela manhã, liguei para Cecília. "Filha, preciso te perguntar uma coisa. Você sabia dessa carta que seu pai deixou para mim?" Um silêncio do outro lado da linha, então um suspiro. "Sim, mãe. Eu a encontrei há alguns anos, quando ajudei você a organizar o armário do quarto. Mas você estava tão ocupada naquela época, cuidando da reforma do banheiro, preocupada com o casamento de Luciana. Achei melhor guardá-la para um momento em que você pudesse realmente absorver o que papai escreveu. E por que agora? Por que colocá-la naquela caixa justamente agora? Porque agora você está pronta, mãe. Pronta para ouvir o que papai queria dizer. Pronta para ser Olivia novamente. Não apenas a mãe de alguém, a avó de alguém, a costureira do bairro." Fiquei em silêncio, processando aquela revelação. Minha própria filha havia esperado anos pelo momento certo, guardando as últimas palavras de Antônio como um tesouro precioso que só deveria ser revelado quando eu pudesse realmente valorizá-lo. "Obrigada, filha", sussurrei com a voz embargada. "Obrigada por me conhecer tão bem." "Então", ela continuou com um tom mais leve, "o que vai fazer agora?" Sobre a sugestão do papai, a viagem, algo se acendeu dentro de mim. Uma chama pequena, mas persistente, de possibilidades e aventuras. "Acho que está na hora de visitar José em Recife", respondi, surpreendendo a mim mesma com a decisão repentina. Conhecer meus netos pessoalmente, revisitar minha terra natal. "Mãe, isso é maravilhoso. Quer que eu vá com você? Posso tirar alguns dias no hospital." "Não, filha. Acho que preciso fazer isso sozinha. Ou melhor, não completamente sozinha. Vou convidar Jurema. Aquela velha teimosa nunca saiu de São Paulo. Está mais que na hora dela conhecer o resto do Brasil." Jurema, como esperado, aceitou o convite imediatamente, com seu entusiasmo característico. "Olivia Nogueira, achei que você nunca ia me convidar. Estou fazendo as malas hoje mesmo." Passamos as semanas seguintes organizando a viagem, comprando passagens, contatando José para acertar os detalhes. Meu filho do meio ficou radiante com a notícia, prometendo nos mostrar cada canto de Recife, levar-nos para conhecer Porto de Galinhas, Olinda, os mangues e praias que faziam parte da minha infância distante. Há 2 semanas da viagem, recebi uma ligação inesperada. Era Maurício. "Mãe, soube que você vai viajar para Recife", ele disse sem preâmbulos. "Como você soube?" perguntei surpresa. Não havia comentado com ele sobre meus planos. "Marina me contou." Ela falou com a tia Cecília. Claro, o grapevine familiar, sempre eficiente. "Sim, vou visitar seu irmão, conhecer meus netos pessoalmente." Houve um silêncio do outro lado da linha, como se Maurício estivesse reunindo coragem para dizer algo difícil. Posso te levar ao aeroporto? Eu e as crianças?" O pedido me pegou desprevenida.
Desde nosso breve encontro na casa de repouso, Maurício havia mantido distância, ligando ocasionalmente para dar notícias das crianças, mas nunca sugerindo um encontro. Claro, respondi após um momento. Seria bom. Mãe, ele continuou, a voz hesitante. Tenho pensado muito. Sobre tudo. Sobre como eu era. Como tratava você. Maurício, não precisamos. Não, mãe. Precisamos sim. Ele me interrompeu com uma firmeza que não era agressiva, apenas determinada. Preciso dizer isso. Passei a vida inteira achando que você existia para resolver meus problemas, para facilitar meu caminho. Nunca te vi como uma pessoa completa, com desejos e necessidades próprias. Fiquei em silêncio, sem saber como responder. A terapia está ajudando, ele continuou. Estou aprendendo a ver as coisas de forma diferente, a entender como meu comportamento afetava você e todos ao meu redor. Fico feliz por você, filho, respondi sinceramente. Não estou pedindo perdão, mãe. Ainda não. Sei que o que fiz vai muito além de um desculpe rápido. Estou trabalhando nisso, um dia de cada vez. Aquela maturidade, tão diferente do Maurício que conhecia, me pegou de surpresa. Talvez o confronto tivesse sido um ponto de virada não apenas para mim, mas para ele também. O tempo cura muitas coisas, Maurício, e estamos ambos aprendendo a construir uma relação diferente. É tudo que peço, mãe, uma chance de construir algo novo. Quando desliguei, fiquei pensando em como a vida dá voltas. Se alguém me dissesse, há alguns meses, que Maurício estaria fazendo terapia, reconhecendo seus erros e pedindo uma segunda chance, eu teria rido de descrença. Mas ali estava ele, aparentemente iniciando seu próprio processo de transformação. O dia da viagem chegou mais rápido do que eu esperava. Maurício, fiel à sua palavra, apareceu com Miguel e Marina para me levar ao aeroporto. Jurema já estava lá, com suas 3 malas gigantes que faziam jus à sua personalidade expansiva. Vovó, traz conchinhas da praia para mim? Pediu Miguel, abraçando minhas pernas. Claro, meu amor. E para você, Marina? O que quer que eu traga de Recife? Minha neta mais velha pensou por um momento. Então respondeu com uma seriedade além de seus anos. Traz histórias, vovó. Histórias de quando você era menina lá. Abracei-a, emocionada com a sensibilidade daquela criança. Trarei as melhores histórias, prometo. Quando chegou a hora de embarcar, Maurício me surpreendeu com um abraço desajeitado, mas sincero. Boa viagem, mãe. Divirta-se. Você merece. No avião, sentada ao lado de Jurema, que não parava de falar sobre todas as comidas que queria experimentar, permiti-me relaxar completamente pela primeira vez em décadas. Não havia preocupações com a casa, com os filhos, com dinheiro. Havia apenas a expectativa de reencontrar minhas raízes, de cumprir o último pedido de Antônio. Recife me recebeu com seu calor característico, úmido e envolvente. José estava no aeroporto com a esposa Mariana e os 2 filhos, Pedro, de 15 anos, e Clara, de 12. Foi estranho e maravilhoso abraçar aquelas crianças que só conhecia por videochamadas, sentir o calor deles, ouvir suas vozes sem a distorção da internet. Mãe, você está ótima! Exclamou José, abraçando-me com força. Mais jovem, mais radiante. É o que acontece quando nos libertamos de pesos que carregamos por tempo demais, respondi, trocando um olhar cúmplice com Jurema. Os 10 dias em Recife foram como um sonho. José, sempre o filho mais tranquilo e planejado, havia organizado um roteiro perfeito. Visitamos o Marco Zero, a Rua do Bom Jesus, os armazéns do Cais do Porto transformados em centro cultural. Passeamos de barco pelos rios que cortam a cidade, observando os mangues e seus caranguejos. Passamos um dia inteiro em Olinda, com suas ladeiras íngremes e igrejas barrocas. Mas o momento mais especial foi quando voltei à Vila de Pescadores, onde nasci, um pequeno povoado a 1 hora da capital. As casas coloridas à beira-mar, o cheiro de peixe fresco, o som das ondas quebrando na areia, tudo me transportou instantaneamente para a infância. Reconhece aquela casa azul, mãe? Perguntou José, apontando para uma construção simples, mas bem cuidada. Claro que sim. Era a casa da minha tia Josefa. Passava os verões ali quando criança.
Para minha surpresa, José sorriu misteriosamente e me entregou uma chave. É nossa agora. Ou melhor, sua. Comprei há 2 anos quando a coloquei à venda. Estava esperando o momento certo para te contar. Fiquei sem palavras, olhando da chave para a casa, da casa para meu filho. Mas, por quê? Porque sempre falava dessa casa com tanto carinho nas suas histórias. Porque merecia um pedaço de suas memórias de volta. Porque queria que tivesse um lugar para chamar de seu aqui em Recife, para visitar sempre que quiser. Entrei na pequena casa com o coração acelerado. José havia mantido a estrutura original, apenas modernizando o necessário. Encanamento, eletricidade, janelas. Mas a essência continuava a mesma. O chão de ladrilho hidráulico, as paredes grossas que mantinham o interior fresco mesmo nos dias mais quentes, a varanda de frente para o mar. Na parede da sala, emoldurada, estava a carta de Antônio. Como? Perguntei, tocando a moldura com mãos trêmulas. Cecília me enviou uma cópia. Achei que deveria estar aqui, para te receber. Sentei-me na velha cadeira de balanço que havia na varanda, olhando para o mar infinito à minha frente. As ondas vinham e iam, num ritmo constante e ancestral. Quantas ondas haviam batido naquela praia desde que saí de Recife? Uma jovem de 18 anos cheia de sonhos. Quantas marés altas e baixas, quantos amanheceres e entardeceres. Fechei os olhos, sentindo a brisa salina no rosto, ouvindo o barulho das ondas misturado com as risadas de Jurema e José, que conversavam animadamente dentro da casa. E pela primeira vez em muito tempo, senti uma paz profunda e genuína. Não era o fim da minha história. Longe disso. Era apenas o início de um novo capítulo. Um capítulo onde eu não era definida apenas por meus papéis de mãe, avó, costureira, viúva. Um capítulo onde eu poderia ser simplesmente Olívia, a menina de Recife que nunca realmente desapareceu. Apenas adormeceu por um tempo. Quando voltei a São Paulo com a promessa de retornar a Recife regularmente, encontrei uma surpresa esperando por mim. A Fundação havia sido convidada a participar de um projeto nacional de conscientização sobre direitos dos idosos. Minha história seria incluída em uma cartilha educativa distribuída em todo o país. Sua coragem vai inspirar milhares de pessoas, Dona Olívia, disse Dr. Gomes, mostrando-me o convite oficial. Aceitei, claro. Como poderia recusar a oportunidade de transformar minha dor em esperança para outros? Hoje, aos 69 anos recém-completados, divido meu tempo entre São Paulo e Recife, entre a Fundação e minha casa à beira-mar, entre as palestras e os longos passeios na praia, entre os netos que vêm me visitar e os novos amigos que fiz. Maurício e eu estamos lentamente reconstruindo nossa relação, um passo de cada vez. Não é perfeito, não é fácil, mas é real, baseado em respeito mútuo, não em expectativas unilaterais. Marina e Miguel passam um fim de semana por mês comigo, e esses são os dias que mais espero. Às vezes, nas noites tranquilas, sento-me na varanda da minha casa no Bom Retiro e penso no dia em que meu filho chegou anunciando que tomaria meu espaço sem sequer me consultar. Naquele momento, senti apenas desespero e indignação. Não sabia que aquele seria o catalisador para a maior transformação da minha vida. Não sei o que o futuro reserva. Ninguém sabe. Mas aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para redescobrir quem somos além dos papéis que assumimos, para dizer não, quando necessário, e sim, para as aventuras que a vida ainda tem a oferecer. E se há uma lição que gostaria de compartilhar com você, que está lendo minha história, é esta. Não espere até os 68 anos para perceber que sua vida é sua. Não permita que outros definam seu valor, seu espaço, seus direitos. O respeito começa de dentro para fora. Quando nos valorizamos, ensinamos aos outros como devem nos tratar. A casa que meu filho queria tomar continua sendo minha. Mas agora é muito mais que um espaço físico. É um símbolo da minha liberdade reconquistada, da minha identidade redescoberta. É o lar de uma mulher que finalmente aprendeu que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. E aos 69 anos, estou apenas começando a viver. Olhando para trás,
Para toda essa jornada que compartilhei com vocês, percebo como uma simples decisão de dizer não mudou completamente o rumo da minha vida. Tudo começou naquela terça-feira, quando meu filho Maurício entrou pela porta da minha casa no Bom Retiro, aqui em São Paulo, e simplesmente anunciou que ele, a esposa, os 2 filhos e a sogra iriam se mudar para a minha casa. Não foi um pedido, foi um comunicado. Como se eu, aos 68 anos, depois de uma vida inteira de trabalho para conquistar meu próprio espaço, não tivesse direito a uma opinião. Durante décadas, acreditei que ser uma boa mãe significava sempre ceder, sempre colocar as necessidades dos outros acima das minhas. Confundi amor com subserviência, confundi disponibilidade com anulação. Quando vim do Recife para São Paulo, jovem e cheia de sonhos, nunca imaginei que um dia me veria numa situação assim. Quando perdi meu marido Antônio e me tornei mãe solo de 3 crianças, não tive tempo para lamentar. Precisava trabalhar, sustentar a família, manter tudo funcionando. O que não percebi, ao longo desses anos todos, foi como essa dedicação exclusiva aos outros foi lentamente apagando quem eu era. A menina sonhadora do Recife se transformou na costureira do bairro, na mãe do Maurício, da Cecília e do José, na avó do Miguel e da Marina. Olívia, a pessoa, havia desaparecido por trás desses papéis. Então veio aquele anúncio, a gota d'água. E algo dentro de mim, algo que esteve adormecido por décadas, finalmente despertou. Com a ajuda da minha amiga Jurema, de Dr. Gomes, que eu pensava ser apenas o dono da quitanda, mas revelou-se um advogado renomado. E de minha filha Cecília, preparei uma resposta à altura da invasão que meu filho planejava. Quando eles chegaram no sábado, o caminhão de mudança estacionado em frente à minha casa, as malas prontas, os móveis para descarregar, eu os recebi com café e bolos. E com envelopes. Envelopes que continham a verdade que eles tentavam esconder. Os empréstimos fraudulentos que Maurício havia feito em meu nome. As conversas comprometedoras entre Fernanda e seu amante. Os documentos mostrando como o irmão de Fernanda roubava as economias de Dona Iracema. A confrontação não foi fácil. Ver o choque, a raiva e depois a derrota nos olhos do meu filho não trouxe alegria. Apenas uma sensação agridoce de justiça. Não era sobre vingança. Era sobre estabelecer limites que deveriam ter sido estabelecidos há muito tempo. Aquele dia marcou o início da minha libertação. A criação da Fundação Olívia Nogueira para a Proteção de Idosos não foi apenas uma estratégia legal para proteger minha casa, mas se transformou numa missão que deu novo significado à minha vida. As palestras, os grupos de apoio, o programa de televisão, tudo isso me permitiu transformar minha experiência dolorosa em ajuda para outros que passam pelo mesmo. A redescoberta da carta que Antônio deixou antes de morrer foi outro momento transformador. Como ele conseguiu prever, 30 anos antes, exatamente o que aconteceria comigo? Como soube que eu me perderia no papel de mãe e provedora, esquecendo completamente de quem eu era? Não se perca no processo, ele escreveu. Não deixe que sua luz se apague enquanto ilumina o caminho dos outros. Palavras que atravessaram décadas para me tocar, exatamente quando eu mais precisava ouvi-las. A viagem a Recife, terra da minha infância, fechou um ciclo importante. Reencontrar minhas raízes, abraçar meus netos que só conhecia por videochamadas, receber a incrível surpresa da casa à beira-mar que José havia comprado para mim, tudo isso foi como um renascimento. Senti-me conectada novamente àquela menina de Recife, aquela jovem cheia de sonhos que um dia fui. O processo de reconciliação com Maurício está sendo lento, como deve ser. Não se reparam décadas de comportamento problemático da noite para o dia. Mas há esperança ali, nas pequenas mudanças, na terapia que ele está fazendo, na forma como ele começa, lentamente, a me ver como uma pessoa completa, não apenas como uma função em sua vida. Hoje, aos 69 anos, divido meu tempo entre São Paulo e Recife, entre a fundação e minha casinha à beira-mar, entre palestras e longas caminhadas na praia. Descobri que nunca é tarde para recomeçar, para redescobrir quem somos além dos papéis que assumimos, para dizer não quando necessário
e sim para as aventuras que a vida ainda tem a oferecer. Se você está me assistindo e se identificou com qualquer parte da minha história, saiba que não está sozinho. Milhares de pessoas, especialmente mulheres da minha geração, passaram a vida inteira colocando os outros em primeiro lugar. Foram ensinadas que o autossacrifício é uma virtude, que suas necessidades são secundárias, que seus sonhos podem esperar. Esperar por um depois, que muitas vezes nunca chega. Quero dizer a você, olhando diretamente nos seus olhos: não espere. Não espere até os 68 anos como eu, para perceber que sua vida é sua. Não permita que outros definam seu valor, seu espaço, seus direitos. O respeito começa de dentro para fora. Quando nos valorizamos, ensinamos aos outros como devem nos tratar. Este canal, Vovó Lembrou, nasceu justamente para compartilhar histórias como a minha. Histórias de pessoas que, mesmo tardiamente, encontraram coragem para mudar o roteiro de suas vidas. Se esta narrativa tocou seu coração, por favor, deixe seu comentário abaixo. Gostaria muito de saber o que você faria no meu lugar. Teria agido como eu? Teria sido mais dura? Ou mais branda? Seus comentários são combustível para continuarmos este trabalho. Clique também no gostei, para que mais pessoas possam conhecer estas histórias de superação e transformação. E se ainda não é inscrito no canal, aperte o botão de inscrição e ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for publicado. Este trabalho que realizamos no Vovó Lembrou exige muita dedicação e recursos. Gravamos, editamos e publicamos histórias reais diariamente, buscando trazer conteúdo que inspire e transforme vidas. Se você valoriza este trabalho e tem condições, considere nos ajudar através do Valeu Demais, uma forma de doação que nos permite continuar trazendo estas histórias para vocês. Sua contribuição, mesmo pequena, faz toda a diferença para mantermos o canal ativo e com conteúdo de qualidade. Lembro-me que quando comecei a gravar estes relatos, nunca imaginei o impacto que teriam. Cada mensagem de vocês, cada história compartilhada nos comentários, cada agradecimento, me mostra que valeu a pena abrir meu coração e expor situações tão pessoais e dolorosas. Isso não tem preço. No próximo vídeo, trarei outra história impactante que certamente vai tocar seu coração. Fique atento para não perder. E lembre-se sempre, nunca é tarde para recomeçar, para se redescobrir, para dizer não quando necessário, e sim para a vida que você merece viver. Aqui é Olivia, 69 anos, compartilhando com vocês não apenas um relato, mas uma lição que levei uma vida inteira para aprender. O amor próprio não é egoísmo, é o fundamento para relacionamentos verdadeiramente saudáveis. Até o próximo vídeo e muito obrigada por me acompanharem nesta jornada.